Antes de começar este vídeo, tenho uma coisa para te pedir. Se gostas do canal, põe gosto, subscreve, partilha. São formas completamente gratuitas de ajudar o podcast. Salve, salvete! Hoje vamos continuar as 24 teses tomistas. Houve aqui uma pausa, verão, eu mudei-me, pronto. Para aqueles que tenham tido saudades, podem ver a série que estamos a fazer de leitura conjunta guiada do Tratado sobre o Homem. É uma playlist à parte aqui no YouTube. E hoje vamos falar das 24 teses tomistas da 12ª tese tomista, que é, passo a ler, é também pelo efeito desta mesma quantidade que um corpo é circunscrito num lugar e que ele não pode ser estar desta maneira senão em um só lugar. Trate-se de que potência se tratar. Ok. E no final do episódio de hoje vamos falar, brevemente, sobre o Padre Pio, porque esta tese tem a ver com o Padre Pio. Portanto, se estão interessados, não saiam dali. Bora lá! Vamos ver se desta vez conseguimos gravar. Então, a tese de hoje, tenho que voltar a abrir as notas, tudo, mas a tese de hoje é a 12ª tese tomista. E a 12ª tese tomista diz-nos que é também pelo efeito desta mesma quantidade, portanto continuamos a falar do que estávamos a falar na tese 11, que um corpo é circunscrito em um lugar e que ele não pode estar desta maneira, senão em um só lugar. Trate-se de que potência se tratar. Portanto, estamos a retomar aquilo que falámos na tese anterior, em que a matéria determinada pela quantidade é princípio de individuação, e também é o que faz com que um corpo esteja circunscrito em um lugar. Há várias maneiras de estar em algum lugar. São Tomás, quando fala da omnipresença de Deus, fala de 4: poder, essência, presença e graça. Poder, eu posso pegar no telemóvel e, portanto, o telemóvel está-me presente. A presença está diante dos meus olhos, diante daquilo que eu vejo. Se o Joãozinho estiver no fundo da sala, ele está presente ao meu olhar. E depois a essência de Deus causa o ser de todas as coisas. E pela graça, Deus torna-se o fim último da criatura racional. Deus não está enquanto Deus enquanto Deus, não está em lado nenhum de maneira circunscriptamente. Que é o modo de estar em um lugar que estamos aqui a falar. Enquanto homem, ou seja, Jesus Cristo, está em um lugar circunscriptamente. Um lugar de cada vez, não é? Claro que se pode mover, mas está apenas em um lugar de cada vez. O que é que significa circunscriptamente? É, usando uma metáfora, uma imagem, como aqui dentro tem café, não sei se vai dar para ver, como o café está aqui dentro. Está circunscrito neste lugar, não pode sair daqui. Então, todos os corpos, porque são corpos, têm matéria determinada pela quantidade, e a matéria determinada pela quantidade circunscreve um corpo. Pode não ser uma fronteira tão clara como aqui, né? Se eu atirar o líquido, se puser o líquido em cima da mesa, a sua forma muda, mas seja como for, está circunscrito em um lugar. O meu corpo está circunscrito a um lugar, etc, etc. Okay? Portanto, o que é que estamos aqui a dizer? Que o corpo, por causa da matéria, está circunscrito em um lugar. E depois dizemos, para além disso, que não pode estar circunscriptamente senão em um lugar. Portanto, não é que tem de estar pelo menos em um, mas poder estar em 2, 3 ou 4. Não, só pode estar em um. Ok. Eu posso pegar numa pedra e parti-la a meio, mas agora tenho duas pedras. Não posso ter uma pedra em dois lugares diferentes. Okay? Eu posso tirar um cabelo meu e agora, não tirei, ele vem para aqui e agora
tenho os meus cabelos aqui e outro cabelo ali, mas este cabelo já agora pertence a outro corpo. É um corpo autónomo. Não posso estar circunscriptamente em 2 lugares. Posso estar em vários lugares de várias maneiras. Imaginemos que eu sou presidente da República Democrática do Congo, então, ainda que eu estivesse aqui, de certo modo estava presente lá através do meu poder, porque era o presidente. Ou eu estou circunscriptamente neste sítio, mas estou pela minha presença também naquela parte da sala. Então, a questão é se circunscriptamente poderíamos estar em mais do que um lado. E a resposta é que não, por aquilo que significa ser um corpo. Não é não porque por outra coisa qualquer, é por aquilo que significa ser um corpo. E, portanto, concluí esta tese, não pode estar desta maneira, ou seja, circunscriptamente, senão em um só lugar, trate-se de que potência se tratar. Ou seja, nem Deus pode fazer com que um corpo esteja simultaneamente em 2 lugares, circunscriptamente. Nem Deus. E isto poderia parecer um limite à omnipotência divina, nós devemos fazer um episódio sobre isso, até sobre aquele famoso caso, aquela grande objeção à existência de Deus, de que Deus não pode fazer uma pedra tão grande que o próprio Deus não a possa levantar. O que é que se passa aqui? Deus só pode fazer seres. Se eu arranjo uma expressão que não significa nada, então dizer que Deus não pode fazer isso só significa que Deus não pode fazer aquele nada, porque o nada não, é uma coisa que não pode ser feita. Ora, se eu pedir a um aluno para ir ao quadro desenhar um quadrado com apenas 3 lados, e o aluno vai e desenha, isso não demonstra a omnipotência da parte do aluno. Mostra que ele não sabe o que é um quadrado, o que é que significa ter só ou 3 lados. Há alguma coisa ali que ele não compreendeu. Porque a natureza de um quadrado repugna a ideia de ter só 3 lados. Portanto, é impossível fazer um quadrado de 3 lados. Não por falta de capacidades nossas. Porque quem desenha 4 lados, desenha 3 lados. Não é por falta de capacidade nossa, é porque aquela palavra, aquela expressão, quadrado de apenas 3 lados, não significa nada. Não há uma coisa que corresponde a essas palavras. Tal como se eu disser, pedir ao aluno para desenhar um blá blá blá, o aluno não pode desenhar um blá blá blá, porque o som blá 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 não corresponde a realidade nenhuma. E, portanto, o som quadrado significa uma realidade, com significa, apenas significa, 3 significa, lados significa, mas quando eu ponho tudo junto, os significados, os vários significados repelem-se uns aos outros e, portanto, o todo não significa nada. Se eu disser os animais e depois os animais racionais, então há um conjunto ao qual isto corresponde. Há alguns animais que são racionais, então eu restringi animais racionais. Mas no conjunto dos quadrados nenhum tem só 3 lados. Portanto, esta restrição contraria o conjunto original. Ok. É isso que significa dizer que Deus não pode fazer, e é algo desse género que está a acontecer aqui. Quando nós dizemos que Deus não pode fazer com que um corpo esteja circunscriptamente ao mesmo tempo em 2 lugares, o que estamos a dizer é que isso é uma contradição lógica. Estamos a dizer que pertence à essência daquilo que significa ser um corpo estar em apenas um lugar. Claro que Deus pode partir uma pedra e pô-la em 2 lugares, mas agora são 2 corpos. Tal como eu posso pegar no meu cabelo, mas agora são 2 corpos. Okay? Pronto. Quanto à tese em si, é isso. E agora o que é que vamos falar do Padre Pio? O Padre Pio reporta-se que o Padre Pio esteve em 2 lugares, ou apareceu em 2 lugares, para ser mais rigoroso. Como é que isso pode
ter acontecido. Então, várias hipóteses. A primeira hipótese é que isso é tudo treta. Ok. É uma hipótese, mas dada a quantidade e o tipo das reportagens, parece pouco provável, parece uma solução fácil dizer simplesmente que isso não aconteceu. Pronto. Passamos adiante. Aquilo que certamente nós sabemos filosoficamente que não pode ter acontecido, porque é contrário à razão. As coisas de fé, isto é um preâmbulo, as coisas de fé podem ir para além da razão, mas não podem ir contra a razão. Isto não foi uma coisa que nós descobrimos agora no século XX, XXI, ou depois do Iluminismo, em que decidimos ser racionais. Isto é algo que já Santo Agostinho, pelo menos, dizia. Se as Escrituras contrariam a razão, o que está a contrariar a razão é a nossa interpretação das Escrituras e precisamos de procurar uma interpretação nova. Portanto, se a descrição do evento do Padre Pio contraria a nossa razão, temos que dar uma outra interpretação. Ok. Hipótese 1. Eu vou dar duas hipóteses. Eu não sei, não tenho como saber. Vou dar duas hipóteses que vêm daquilo que São Tomás diz sobre o modo como um anjo pode aparecer. Dado que aquilo que eu vou descrever, o anjo pode fazer pelas suas próprias capacidades naturais, um homem não pode fazer isso. Mas nada impede que Deus miraculosamente o faça. Como é que um anjo pode aparecer a um homem? Ou uma mulher? O anjo pode aparecer de duas maneiras. O anjo não tem um corpo, não pode aparecer com o seu próprio corpo, não se pode ver o anjo Gabriel. É impossível, ele não tem corpo, portanto não há nada para ver, sensivelmente, que seja ele. Agora, o arcanjo São Gabriel pode causar modificações no ar, ou na terra, ou nos elementos, na matéria, para criar uma aparência de corpo. Santo Tomás sugeria que isto fosse através da condensação do ar, condensava o ar de tal maneira que o corpo se via um corpo. Outra hipótese seria pegar na poeira da terra, fazer a forma de um corpo, etc, etc. Okay. Assim, o anjo consegue provocar alterações na matéria pelo seu próprio poder. Portanto, o anjo, deixa-me fechar isto aqui um bocado, o anjo poderia fazer isto pelo seu próprio poder. O Padre Pio não poderia, mas não há nenhum problema aqui. Deus faria por milagre. Deus estaria a fazer com que a matéria se condensasse noutra parte do globo e, miraculosamente, dar ao São Padre Pio controle dessa matéria. Okay. Hipótese 1. Hipótese 2 é que o anjo pode causar não a alteração na matéria fora do corpo, mas alteração nas capacidades sensitivas, portanto, nos olhos ou nos nervos, ou o que for, da pessoa. São duas hipóteses. Okay? Pronto. Uma terceira hipótese, estou agora a pensar que São Tomás não poderia pensar, mas seria a alteração da própria radiação no ar, da própria luz. Okay. Portanto, em qualquer dos casos, o que está a acontecer é que o anjo causa alterações na matéria, mas são ou matéria física e, portanto, a luz é refletida de facto, ou alteração na própria luz, estou eu a sugerir, ou alteração no órgão que recebe a luz de tal maneira que tivéssemos uma, no fundo, alucinação provocada pelo anjo. Ok. E já agora, entre o primeiro e o último, é a distinção entre aparição e visão. Tal como se discute se Nossa Senhora apareceu em Fátima ou se foi vista em Fátima, tem a ver com esta distinção. Uma coisa pode ser vista, portanto temos os videntes de Fátima, os que viram, mas Nossa Senhora não estar lá. Ela pode estar lá, ao contrário do anjo, o anjo também pode estar lá, mas ela pode ser vista porque ela tem um corpo, né? Foi assunta com corpo e alma. Pronto. E portanto,
Estas hipóteses aplicam-se ao Padre Pio, não ao Padre Pio o fazer pela sua própria força, das suas próprias potências naturais, mas ao Padre Pio a Deus o fazer miraculosamente e miraculosamente dar algum controlo ao Padre Pio. Pronto. O que certamente não pode acontecer é o Padre Pio estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Outra questão relacionada com isto seria a Eucaristia, porque parece que Nosso Senhor Jesus Cristo está circunscritivamente na Eucaristia, em todos os sacrários da Terra. A resposta aí é muito simples, mas não vamos entrar. Não é simples, né? Mas dizer a resposta é simples, a justificação metafísica não é simples, mas nós não vamos entrar na justificação. É que Nosso Senhor Jesus Cristo não está circunscriptivamente naquela hóstia. Ele está pela sua substância, mas a matéria determinada pela quantidade que ali está é do pão. Okay? Que sustém os acidentes do pão. E, portanto, não é o corpo de Cristo que está circunscriptamente. Ou melhor, o corpo de Cristo não está circunscriptamente ali, está substancialmente ali. Pronto. Porque todas as aparências são do pão. Muito bem, enfim. Espero que tenham gostado. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em Sua Mãe Maria Santíssima. Não se esqueçam de pôr gosto, subscrever, partilhar, etc, etc. E até à próxima.